Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Quero saudar aqui a todos em nome do Senhor Jesus. É sempre um prazer podermos ter um momento como este, onde nós podemos meditar naquilo que é verdade. Este programa tem como nome Hora da Verdade, perguntas e respostas com o Pastor Ivo. E estamos cá de volta com este tema, o que está acontecendo com os nossos filhos. Parte 2 deste tema que iniciou semana passada e nós prometemos que esta semana iríamos voltar para podermos terminar com esta meditação. E durante a semana questões foram-me apresentadas. Algumas pessoas estavam questionando a respeito de demónios e possessão demoníacas e foram questionando se realmente é possível que uma criança seja possessa por um demônio. E eu gostaria também de esclarecer este ponto neste momento que estamos a encerrar este tema neste programa Hora da Verdade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar as nossas famílias e, sobretudo, Deus abençoe ricamente os nossos filhos. Deus abençoe os seus filhos. Oramos para que os nossos filhos, as nossas crianças possam crescer segundo a vontade de Deus. Primeiro deixa-me aqui explicar. Existe uma diferença entre uma pessoa estar possessa de um demônio e uma pessoa estar sob a influência de um demônio. Amém? Quando falamos de possessão, nós estamos dizendo que essa pessoa ela é completamente dominada por um espírito, que é o tal demônio. O demônio é espírito. Então, este demônio domina esta pessoa completamente. Quando falamos de uma pessoa estar sob a influência de um demônio, não quer dizer que ela está possessa, mas o demônio tem espaço, tem campo para influenciar essa mesma pessoa. Por exemplo, quando falamos de possessão, a pessoa que está possessa de um demônio não significa que ela vive 24/24 manifestando o tal demônio, que é espírito. Apesar de ela estar sob o controle, domínio deste demônio. Então, o que acontece? Se o demônio decide agora se manifestar, então essa pessoa não tem opção. Ela é usada, é todo o seu ser a serviço deste demônio. Na semana passada nós fizemos referência a Marcos capítulo 9, 17 e 25, que fala sobre o jovem lunático que foi liberto pela pessoa de Jesus. E este pai, quando levou a criança a Jesus, ele relatou aquilo que era o seu testemunho, né? Aquilo que estava a acontecer com o seu filho. O filho deste homem tinha nele um espírito mudo, não é? Um espírito surdo. Então nós concluímos semana passada que ele estava possesso por vários espíritos, vários demônios. Tinha lá um demônio que queria o matar, o demônio da morte, que o lançava no fogo. De repente ele se via lançado para o fogo ou para a água. Então é uma manifestação que aparece de vez em quando, e quando aparece ela vem com uma certa agressividade. De repente você vê o seu filho com um comportamento agressivo, estranho, e você não reconhece ele. Mas horas depois ele volta ao seu normal. Essa situação é quando alguém está possesso por um demônio. Quando a influência, isso quer dizer que as suas ações, quando é uma pessoa sob influência, suas ações, suas decisões, elas são feitas em função da influência deste espírito, deste demônio. É um demônio que vai comunicando com ele, vai lhe convencendo o que é certo, o que deve ser feito logo a seguir, o próximo passo a dar. Então, esta pessoa está sob a influência de um demônio. Eu fiz referência na semana passada que nem todas as crianças elas estão possessas. Eu fiz referência que 90% dos nossos filhos elas sofrem ataques demoníacos. Alguns estão sob influência demoníaca, que quer dizer que não estão possessas, mas o demônio tem espaço para influenciar e vai influenciando a maneira de agir, a maneira de falar,
a maneira de se comportar. É um espírito influenciando esta criança. Mas existem casos graves de possessão, onde o demônio tem poder absoluto sobre o seu filho ou sua filha. Amém? Apenas para poder esclarecer como é que esta questão de possessão demoníaca se manifesta no físico ou influência demoníaca. Eu fiz referência que muitos de nós estamos sim entretendo espíritos imundos, espíritos malignos, demônios nas nossas casas através dos nossos filhos. Porque os pais perdem autoridade e eles são governados pelos seus filhos. Filhos que estão sob a influência de uma força estranha. Daí que não reconhecemos aquele comportamento e não compactuamos com tais ações, tais comportamentos. Amém? Então, a ideia deste programa é exatamente para poder abrir a nossa mente e capacitar-nos a entender o que está por detrás de todas estas manifestações e com a graça de Deus podermos vencer o maligno e podemos restaurar o estado emocional, espiritual dos nossos filhos. Louvado seja o nome de Jesus. E nós terminamos na semana passada falando sobre as portas de entrada para os demônios na vida dos nossos filhos. E nós fizemos referência à primeira porta como quando levamos os nossos filhos aos curandeiros. Quando levamos os filhos, as crianças aos curandeiros, não é? Muitas das vezes pela ignorância, porque acreditamos que eles serão abençoados no curandeiro. Lá será feito um trabalho, será feito um ritual que vai trazer paz, vai trazer saúde, vai trazer sucesso, seja o que for, que vai trazer um benefício para os nossos filhos. Então, pela ignorância, levamos os nossos filhos a esses lugares. E muitas das vezes os nossos filhos são conduzidos aos curandeiros sem o nosso conhecimento. Amém? Não estou a tentar trazer aqui conflito na família. Mas quantas vezes as nossas crianças, por exemplo, visitam os nossos avós, os nossos pais? Vão passar férias em casa dos avós, vão passar férias em casa dos tios, mas nós não temos controle daquilo que acontece nesse período. Pela ignorância, nossos pais, nossos avós, levam os nossos filhos aos curandeiros, muitas das vezes sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento. E portas são abertas. Resultado, os nossos filhos começam a sofrer por possessão demoníaca ou influência demoníaca, trazendo confusão para a nossa casa, tirando-nos o descanso, tirando-nos o sono, roubando-nos a paz. Então eu vou agora partilhar com vocês a segunda porta. A segunda porta que faz com que os demônios tenham acesso aos nossos filhos, que é muito comum, ultimamente muito falado, mas muito ignorado, mesmo tendo conhecimento, que são os bonecos animados. A televisão, a internet, nós temos uma facilidade de expor nossos filhos aos bonecos animados e muitas das vezes não sabemos o que elas estão lá assistindo, não supervisionamos nada e elas vão consumindo bonecos, informação e de tal maneira que começam a ter comportamentos relacionados com o que elas assistem. De repente a criança já tem comportamentos agressivos, a criança já tem pensamentos não saudáveis, o seu comportamento muda, as suas ações mudam, ela fica diferente, você já não reconhece o seu filho. Por quê? Porque ela passa horas e horas assistindo algo que você não sabe. Então os pais devem ter cuidado com os bonecos animados, os desenhos animados, que os filhos, que as crianças têm tido acesso. Nós temos que saber o que elas estão assistindo. Como pais, temos que ganhar responsabilidade a ponto de, com elas, assistirmos a esses programas. Fazemos uma filtragem de tudo que elas acompanham, de tudo que elas assistem. Nós temos que fazer esse trabalho pelos nossos filhos. Então, os desenhos animados, a televisão, a internet, os jogos, os games. Hoje em dia, a criança de 5 anos já está no PlayStation, 6 anos, 4 anos, crianças já estão viciadas de jogos e alguns jogos não são jogos que edificam. Já tive um e outro testemunho de crianças que relataram algo estranho relacionado com os seus jogos.
mulheres expostas nuas. Existem hoje jogos mesmo como se fosse um filme, onde há ações até de relacionamento, namoro, casamento, e são crianças envolvidas nesses jogos. Resultado, a maneira delas pensarem muda, o comportamento muda, as ações, a maneira de falar, os desejos, os sonhos são completamente transformados. Então temos como a segunda porta os desenhos animados, os jogos, a televisão, a internet. Então, esta é a segunda porta. E temos como a terceira porta, que são os espíritos hereditários. Espíritos hereditários. A criança acaba herdando dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, esses demônios que vêm e se apoderam dela, ok? Por aquilo que nós chamamos de Blood Alliance, ok? Blood Covenant, em inglês, não é? É um concerto de sangue que foi estabelecido pelos antepassados, e na hora do concerto de sangue que foi estabelecido, como fizemos referência à primeira porta, que é levar as crianças aos curandeiros, os nossos avós, nossos antepassados foram e fizeram pactos rituais, e onde lá foi consagrado, foram consagradas famílias, ok? E esse pacto foi estabelecido para durar por gerações. Então, o pai pode hoje não estar, mas alguém vai ter que herdar aquilo que o pai carregava. O avô que pereceu ou que faleceu há 10 anos atrás, depois aquele espírito passa para outra geração até chegar no seu filho. Espíritos hereditários. Então, a criança pode sim ser possessa por um demônio como resultado de um espírito, de uma maldição hereditária. Por vezes acontece numa família, a criança está lá muito bem, está crescendo, bem comportada, de repente o avô perde a vida. E de repente começamos a ver esta criança se comportando tal qual o avô, ou tal qual o pai, se for o caso do pai. Os mesmos hábitos, os mesmos costumes do pai passam automaticamente para a criança. Então, se o pai era um alcoólatra, se o pai era um mentiroso, se o pai era um agressivo, começamos a ver, ok, estes comportamentos desta pessoa que já faleceu se manifestando na vida desta criança. Então, houve ali uma transferência, ok, de forças espirituais, transferência demoníaca. A criança herdou do seu pai, do seu avô ou dos seus antepassados tal demônio. Então, a maldição hereditária, o espírito hereditário é a terceira porta para a entrada de demônios na vida dos nossos filhos. E a última porta de entrada que eu quero fazer referência é simplesmente porque os demônios são maus. Eles são maus, eles não têm misericórdia, não sabem o que é ter misericórdia, não sabem o que é ter piedade, não sabem o que é ter dom. Os demônios são maus. Como eu fiz referência, o ladrão ele vem somente para matar, roubar e destruir. E por maldade, eles entram na sua casa, eles atacam os seus filhos, eles influenciam as suas crianças para que elas possam comportar-se de uma forma que não é aconselhável para ninguém, uma forma que vem a desestabilizar a nós como pais destas crianças. Então os demônios vêm e elas influenciam os nossos filhos. Mas como é que esses demônios têm acesso aos nossos filhos? É porque os pais não protegem as crianças. Falta de proteção. Nós não protegemos os nossos filhos. Muitos dizem que não, porque o trabalho é trabalho de Deus proteger as crianças. Não. Deus confiou a nós como pais, ok, a proteção dos nossos filhos. Deus protege a criança onde o pai não tem como proteger. Mas é nossa responsabilidade como pais proteger as nossas crianças. Proteger as crianças, nós temos que protegê-las de qualquer tipo de risco. Você não vai deixar sua criança ser atacada por um cão só porque Deus vai proteger a criança. Não vai deixar seu filho também ser atropelado de qualquer forma na estrada porque Deus é que protege a criança. Não. Deus confia a nós como pais. Ok? Esta responsabilidade de proteger os nossos filhos. Então, nós é que temos que proteger os nossos filhos contra os demônios.
Nós é que temos que velar por eles, nós é que temos que estar por lá, nós é que temos que estar por perto, protegendo, guardando, mostrando o caminho correto e estarmos atentos àquilo que tem sido o dia a dia dos nossos filhos. Então, por falta desta atenção, por falta da nossa presença, as portas estão abertas, não é? Quando a gente vê um cão, né, um cão rafeiro na rua que não tem dono, ela procura, ok, a morada em casas inabitadas, não é? Em ruínas, é onde esses cães sem dono vão e acabam se acomodando lá e fazem daquele lugar sua morada. Assim são os demônios procuram lugares vazios, onde não tem dono, lugares vazios onde não há proteção. Então eles vão, também fazem dessas crianças, fazem dos nossos filhos, ok? Também sua morada. Então, nós temos que proteger os nossos filhos. Nós temos que estar presente na vida dos nossos filhos. Amém? Então, essas são as 4 portas de entrada para os demônios. Ah, sim, pastor, agora o que nós fazemos? Ah, eu tenho meu filho nesta situação, eu tenho meu filho que já passou de limites, eu já fiz de tudo, já conversei com várias pessoas, já procurei ajuda também médica, de profissionais, mas até agora meu filho continua com este comportamento. Como podemos ajudar os nossos filhos? Estas crianças precisam passar por um processo de libertação. Libertação. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para que os nossos filhos sejam libertos, nós como pais também precisamos ser libertos. Precisamos ser libertos, aceitarmos que realmente os nossos filhos precisam de ajuda. Precisamos reconhecer que somente Jesus pode libertar as nossas crianças. Na passagem que nós lemos do jovem lunático, o pai daquele jovem reconheceu que só Jesus podia ajudar. Segundo ele, seu filho estava naquela situação desde a sua infância. A criança foi crescendo até atingir a sua juventude e continuava com os mesmos problemas, possessa por este espírito mau que lhe queria tirar a vida. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque este pai reconheceu que somente Jesus podia salvar a vida do seu filho. Então, a libertação deste jovem lunático não começou com ele. A libertação do jovem lunático começou com a libertação do pai. Então, a libertação dos nossos filhos deve começar conosco. Nós temos que reconhecer, igreja, temos que reconhecer, meus amigos, que só Jesus pode libertar, transformar os nossos filhos. Quando reconhecermos, nós já fomos libertos também. Aí procuramos ajuda somente em Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro passo para ajudarmos os nossos filhos para que sejam libertos é ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6, Provérbios 22, 6, a palavra diz, olha, ensinai os vossos filhos no caminho em que devem andar, porque assim, quando elas crescerem, não vão se desviar desse caminho. É responsabilidade do pai ensinar os filhos. Ok? Então, nós temos que mostrar o caminho certo para os nossos filhos, que é a palavra. Não vamos aqui tentar transmitir para os nossos filhos a doutrina do homem. Não vamos dizer, olha, minha filha não pode pôr batom, meu filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar assim, não pode nadar assim, não pode... Não. Não é ensinar a doutrina do homem, não é ensinar o que nós queremos ensinar, é ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Temos que falar com as crianças, né, no entendimento delas, ao nível de uma criança, fazer entender o que Jesus pensa disso, o que Jesus acha daquilo, o que a palavra de Deus fala sobre isso, o que acontece quando uma criança não respeita o pai, quando desobedece ao pai, quais são as consequências disso. Então nós temos que ensinar a criança. A criança está preparada para poder receber esse tipo de ensinamento. Amém? Então, a primeira forma, o primeiro passo para libertarmos os nossos filhos é ensiná-los, é ensinar as crianças a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A partir de hoje, passe tempo, medite com seu filho, com sua filha, fale da palavra, fale das escrituras, não é? E
de certeza que Deus vai começar a me dizer, mas pastor, eu não conheço a palavra, eu não sei ler a Bíblia. Olha, procura ajuda de um líder espiritual ou de um irmão maduro na fé, ele vai te ajudar na palavra. Pode também procurar ajuda com a nossa com a nossa redação, com o nosso pessoal da programação, que eles vão lhe dar assistência, envie questões para o nosso número, como temos partilhado, e nós vamos poder ajudar assim como ajudar o seu filho, ok? Então, nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, amém? De uma forma que elas possam compreender. A segunda forma de nós ajudarmos para a libertação dos nossos filhos é orando por elas. Ore pelo seu filho. Ministre libertação para o seu filho. Ok? Não há ciência nisso. A Bíblia diz que a nós foi-nos confiado poder e autoridade. Deve ser uma prática nossa, todos os dias, orar pelos nossos filhos, impor as mãos sobre os seus filhos. Deus lhe confiou, ok? A sua casa como sacerdote ou como sacerdotisa. Deus lhe confiou como servo, como serva, como pais que vocês são. Imponham as mãos sobre os vossos filhos. Vocês têm autoridade sobre eles. E no mundo espiritual, isso tem um impacto muito grande. Imponha a mão sobre o seu filho, sobre a sua filha. Primeiro, repreenda. Quando nós nos apercebemos de um comportamento estranho, nós repreendemos esse comportamento, rejeitamos esse comportamento na vida dos nossos filhos, de uma forma que os nossos filhos possam entender o que está acontecendo. Que está a haver ali uma ministração de libertação pela oração. Você ora em nome de Jesus, repreenda esse comportamento. Repreenda o espírito por detrás desse comportamento. Em nome de Jesus, repreenda essa manifestação. Declara somente a presença do Espírito Santo na vida do seu filho, paz, graça, o favor de Deus. Profetiza sobre o seu filho, um filho obediente, um filho maravilhoso. Aquilo que você quer ver no seu filho, ministra, profetize sobre o seu filho. Em nome do Senhor Jesus. E não vamos aqui optar por aquele comportamento de estarmos sempre a repreender os filhos, a insultar as crianças, porque você é isto, você não presta, você é indisciplinado, você é isso. Então, nós estamos ministrando de uma forma errada para eles. Estamos profetizando o que nós não queremos escolher. Amém? A Bíblia diz que pelas suas palavras serão julgados, pelas vossas palavras serão condenados. Quer dizer, que serão condenados ou justificados. Então, ministra, abençoa os seus filhos após a ministração de libertação. Não deixe esse trabalho para o pastor. Não é trabalho do pastor orar pelos seus filhos. Você tem que orar para os seus filhos. E, por último, uma forma de ajudar os seus filhos é simplesmente levar os seus filhos para a igreja. Temos que levar as crianças para a igreja. É muito importante que os nossos filhos comecem a conviver com a congregação e elas possam também testemunhar o que acontece na casa do Senhor. A Bíblia faz referência a Jesus aos 12 anos, ele já se fazia presente no templo, na casa de Deus. Num episódio em que, segundo os pais perderam o controle da pessoa de Jesus, ele foi para um templo onde esteve ministrando a palavra. E quando os pais encontraram Jesus, ainda criança nos seus 12 anos, ele fez uma questão aos seus pais, não é? A Maria e José. E ele disse, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Foi uma resposta muito agressiva quando os pais perguntaram, onde andaste? E ele simplesmente disse, não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Referindo-se ao templo de Deus, à casa de Deus. Aos seus 12 anos, Jesus já estava lá ministrando. Então, leva o seu filho à igreja, é importante. Os pastores vão orar por ele, os obreiros vão orar por eles, a igreja vai orar também pelos seus filhos. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela vossa presença. Agradecer mais uma vez pelo apoio que vocês têm dado ao nosso programa. Continue acompanhando. Não se esqueça também de deixar seus comentários, um like também. Partilhe este vídeo. Muitas famílias estão passando por situações difíceis e precisam da intervenção divina. Muitas crianças estão sofrendo, precisam ser libertas. Nós oramos para que as nossas crianças sejam libertas. Oramos por uma futura geração cheia do Espírito Santo, os nossos filhos ungidos, revestidos da glória de Deus, anunciando aquilo que é boa nova para toda criatura, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo vosso tempo. Agradecemos por este momento, mais uma vez. Continue acompanhando os nossos programas
até daqui a 15 dias para acompanhar o programa Hora da Verdade. Deus abençoe. Até a próxima. O maior profeta na história da Jesus Cristo. And I'm talking to someone here.